bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Pedro Augusto e aqui agora no nosso vídeo vamos ver a segunda parte do assunto que a gente estava trabalhando, que é economia industrial. Bora lá? Matéria-prima. Como a gente havia visto na aula anterior, quem ainda não viu, dá uma clicadinha aqui no nosso link, a gente viu que recentemente a gente divide o estudo da indústria em alguns fatores que vão estabelecer suas áreas e a sua interação entre si. Na aula passada, a gente viu a questão do transporte como uma atividade importante. Hoje, a gente vai finalizar com matéria-prima, mão de obra e alguns outros pontos. Vem aqui, como sempre, estou trazendo para este contexto, para este conjunto aqui de aulas, o continente europeu, em especial os países da União Europeia, dado o seu alto nível de industrialização. A Europa, em especial esses países, tem reservas pequenas e pouco variadas de matéria-prima. Isso vai acarretar em uma grande dependência por parte desses países da importação. Tanto os recursos na fase de energia quanto nos recursos de matéria-prima. E quando a gente fala de matéria-prima, nós falamos desde produtos de origem vegetal, como o caso de algodão, quanto produtos de origem mineral, no caso do minério de ferro e do cobre. Eu trouxe aqui uma tabela e um mapa para mostrar para vocês aonde esses produtos estão se encontrando. Majoritariamente na Rússia. A maior reserva de minério está na Rússia. Acompanhe aqui comigo na tabela. A Rússia se mostra como o maior produtor de minério de ferro, de bauxita, de cobre, prata e níquel. E agora vamos no mapa ver aonde está distribuído isso. Majoritariamente aqui na região dos Urais, os Montes Urais. Temos aqui alguma parte de minério de ferro nos países nórdicos, na Ucrânia e um pouquinho de cobre na região do leste europeu. Ou seja, a indústria europeia hoje carece e muito da importação de matéria-prima. Sempre foi assim e agora se intensifica ainda mais, dado um certo esgotamento já dessas jazidas, desses recursos no continente europeu. Principal fonte de recurso vem da América Latina e do continente africano. Beleza? E quanto à energia? A gente viu na aula passada que a primeira revolução industrial vai se estruturar na base do carvão. Carvão mineral, não é carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele que a gente usa para fazer churrasco. Carvão mineral é aquele que a gente usa para fazer aço. E ainda em 1950, a Europa se torna e se mostra bem dependente do carvão. O petróleo vai se mostrar agora como uma alternativa, mas ainda é uma alternativa, uma fonte de energia não renovável. Ao passar dos anos da década de 50 para hoje, a Europa vai investir pesadamente nessa dinamização de recursos energéticos. Vamos ter a energia nuclear, com destaque para a França. A maior parte da matriz energética francesa advém de recurso nuclear, de usinas nucleares. Recentemente, o pessoal aí que está assistindo a série Dark tem por plano de fundo ali uma usina nuclear. É exatamente daquele modo que as usinas funcionam. Tirando ali a mística do negócio ali da série, ela utiliza energia por parte de material nuclear, principalmente urânio, e tem como consequência o seu alto risco por contaminação. Então, mesmo após essa diversificação e dessa grande dependência nuclear por parte da França, existem muitos movimentos ambientalistas que pedem gradual desativação destas usinas. Ela vai investir em outros recursos renováveis que a gente vai ver aqui mais para frente. A dependência do carvão irá diminuir
teremos o advento agora do gás natural. Também vamos trabalhar. É uma dependência da Europa de países assim, cuja geopolítica não está lá muito boa. Ó, a diversificação europeia vai vir por conta da necessidade mesmo. O carvão, além dele ser um combustível fóssil com jazidas limitadas, ocorre o problema da poluição, principalmente poluição atmosférica, poluição do ar por material particulado, sejam por gases, seja até mesmo por fuligem. Mais especificamente no caso da Inglaterra, que já queimou e ainda queima muito carvão, a gente vai ter um fenômeno chamado smog, que são a junção das palavras smoke mais fog. Smoke de fumaça e fog de neblina. O clima inglês tem uma direta intervenção da corrente do Golfo, uma corrente marítima que passa ali pelo Golfo do México e vai dar lá na Grã-Bretanha, ali nas ilhas do continente. Isso daí vai provocar, naturalmente, uma neblina constante na paisagem climática, na paisagem natural da Inglaterra. Para quem lê bastante romances de mistérios, vai ver que sempre que retratam ali a cidade de Londres, a neblina é um elemento que se faz presente. Mesmo vale para o petróleo. O petróleo também é um combustível fóssil, embora menos poluente. Não se pode ter uma dependência muito grande, dado que é um recurso finito, com países exportadores sendo um grupo bem restrito. E as fontes renováveis? As fontes renováveis, nós teremos aí a hidroelétrica, que é pouco utilizado no continente europeu, pois ele é um continente pequeno e com predominância bem grande ali na área dos seus rios de planícies. Os rios europeus se configuram como rios de planície. Eles são ótimos para navegação, todavia são um pouquinho ruins para a produção de energia hidroelétrica. Teremos investimento de biomassa, que é queima de material natural. No caso do Brasil, por exemplo, utilizamos o bagaço da cana. A cana serve tanto para a produção de etanol quanto para a produção de energia através da queima do bagaço. Investimento em usinas eólicas. A energia eólica é limpa, é renovável, tem um impacto, sim, ali na questão da migração de aves e tudo mais, mas de modo geral é uma fonte limpa. Usinas solares, que vêm dos seus painéis fotovoltaicos, biodiesel, que é um óleo produzido através de grãos. O Brasil utiliza muito biodiesel da soja. Maré motriz. Eu vou mais para frente apresentar uma imagem. A maré motriz é a utilização das próprias marés. E sendo o continente europeu recortado e bem dinâmico ali na questão do oceano, a maré motriz é uma fonte renovável e limpa. Temos as usinas geotérmicas, principalmente ali na Irlanda. A Irlanda se localiza em cima de um vulcão e tem uma geotermia, tem um calor advindo do próprio solo que será utilizado. Somando essas energias renováveis, temos quase 27% da matriz energética composta por essas fontes. Deixei aqui por último o gás natural e usinas nucleares. As usinas nucleares, como eu disse, hoje passam por esse processo de desativação, dado o alto risco de contaminação. E a Europa é um pouco traumatizada com essa questão da energia nuclear, dado o acidente de Chernobyl. E o gás natural? O gás natural eu trouxe inclusive uma imagem aqui da Gazprom, uma empresa estatal russa de fornecimento de gás natural. Uma gigante do ramo que inclusive está patrocinando a Champions. Mesmo o nosso adulto Ney não tendo levado, foi um belo campeonato. A Rússia, através desse gás natural, irá estabelecer muito da sua geopolítica internacional. A gente vai ver aqui no próximo slide. Temos que trabalhar as questões da atualidade, de atualidades principalmente. Trouxe duas quando se trata de indústria. O Brexit
e o senhor Vladimir Putin. O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Advento de imigração, de grupos de refugiados e de crise econômica aumentam sensações nacionalistas ali na Grã-Bretanha, que optou em referendo por se retirar da União Europeia. Então, é uma situação bem complicada, é um sai, não sai, fala que vai sair, mas não sai. É uma questão bem complexa e enrolada. Todavia, isso suscitou uma nova questão ali dentro da Grã-Bretanha, a questão com a Escócia. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe a exploração de petróleo no Mar do Norte. Acompanhe aqui o cursor comigo, por favor. Aqui estão as jazidas de petróleo, as áreas de exploração. E aqui está o Reino Unido. No norte, nós temos a região da Escócia, com muitas dessas áreas de exploração. A Escócia, após a decisão do Brexit, começa então uma campanha para se separar da Grã-Bretanha. Para quem não manja muito, e até porque as copas atrapalham bastante, a Grã-Bretanha é um reino unido. O Reino Unido, a Grã-Bretanha é a ilha, o Reino Unido é a junção de alguns países. Inglaterra, País de Gales, Escócia e ali um pedacinho da Irlanda. A Irlanda tem problema ali que vai ter uma briga entre eles, entre protestantes e católicos, entre movimentos de independência. No passado teremos até mesmo movimentos de grupos terroristas, como o caso do IRA. Mas agora vamos falar da Escócia. Para a Escócia, existe uma visão interessante de se separar do Reino Unido e adentrar, então, na União Europeia, principalmente baseado nessa fonte de recurso que é bem escasso ali na União Europeia. Então, ele teria ali uma maior fonte de renda e de dividendos interagindo com a União Europeia e não somente com o Reino Unido. Beleza? E o senhor Vladimir Putin? A Rússia de Vladimir Vladimirovich Putin. Após o fim da União Soviética, lá na década de 90, a Rússia especulou-se que estaria quebrada economicamente, dado escândalos de corrupção, dado essa falta de investimento em setores produtivos que fossem de comércio importante, não só o setor bélico, não só a produção de vodka. A Rússia irá reestruturar a sua economia com embasamento muito forte no setor de energia. Dado que a Europa carece desses recursos e a Rússia possui grandes reservas tanto de petróleo quanto de gás natural, ela irá ter esse papel de fornecer combustível para a Europa. Vai reestruturar a sua economia e, novamente, irá ter uma espécie de expansionismo imperialista na região do leste europeu. Irá ter questões com a Ossétia, com a Crimeia, com a região do Donbass na Ucrânia e no Polo Norte. Recentemente, a Crimeia, que era então território ucraniano, foi anexado pela Rússia, numa clara demonstração de poder militar. Milhares de tanques de guerra vão fazer o suporte para essa ocupação russa. Ocupação essa baseada em um grande percentual de população russa que mora naquela região. Então, a Rússia alegou que, historicamente, aquela região sempre pertenceu à Rússia e que, quando ela foi passada para a Ucrânia, foi um erro e que agora estaria sendo corrigido. Na região do Donbass, a Rússia não intervém tão diretamente, mas como um suporte. O Donbass tem um movimento separatista da Ucrânia que visa a sua independência ou a sua anexação à Rússia. Não intervindo diretamente, somente com suporte, este conflito é fomentado e hoje esta região passa por conflitos armados. E o Polo Norte? Lembra ali aquela foto que eu trouxe no slide anterior sobre os recursos energéticos no Mar do Norte? Isso também se especula que se expanda para a região do Polo Norte.
Diferentemente do Polo Sul, que é um continente, o continente Antártido, o Polo Norte ele é somente um grande oceano, que tem uma camada de gelo bem grande por cima. Especula-se, então, que o leito deste oceano possua diversas fontes de petróleo, gás natural e alguns minérios. A Rússia enviou um submarino e fincou uma bandeirinha ali, num claro movimento de que possui um interesse em explorar aquelas áreas. Ainda não existe uma tecnologia que seja viável para a exploração, mas quem sabe aí no futuro, não é mesmo? Se liga aí, vamos analisar esta tabela. Ó, a Rússia, dentro do continente europeu, é aquela que possui a maior produção de carvão mineral, de gás natural, de petróleo e de urânio. Ou seja, ela domina a produção de recursos energéticos no continente. Olha só a situação da Alemanha, que aparece somente lá em oitavo. A Noruega, no gás natural, em oitavo. Noruega no petróleo, que é a grande área da Europa que possui esse recurso, ainda está em 13º, beleza? Ou seja, a Rússia exerce um claro domínio, uma clara vantagem em relação ao restante do continente e utiliza esta vantagem para impor os seus interesses, para expandir os seus interesses na região do leste e também para o restante. Pensa assim, sem o gás natural, as atividades econômicas na Europa vão ter uma redução. Então, fornecendo energia, a Rússia tem um papel de destaque. Olha o mapa. Isso vai gerar diversos conflitos, principalmente na construção e na administração dos óleo e gasodutos. As linhas rosas representam esses óleo e gasodutos. As áreas com o quadradinho roxo são as áreas de maior exploração. Temos as principais cidades em amarelinho, e não sei se vai ficar muito claro para vocês, mas eu vou mostrar com o cursor. As grandes bacias sedimentares, que são as áreas que ocorrem estes recursos. Temos aqui, ó, bacias sedimentares na região dos Urais. Desculpa, gente, falei muito hoje já. Minha voz está um pouquinho falhando. Beleza? E outra aqui, ó, na região de ligação entre o Oriente Médio e a Europa. Nós temos aqui o caso da Turquia e a região dos Balcãs, região historicamente conflituosa, com muitas divergências étnico e religiosas, controlando grande parte desses óleos e desses gasodutos, que a Rússia exerce esse domínio geopolítico na região. E as outras fontes? Falei que eu ia trazer imagens aqui para vocês, trouxe imagens. Diversificar para não ser tão dependente. Esta é a aposta do restante do continente. Não tão dependente de quem? Dos países exportadores de petróleo, em principal a Rússia, não é mesmo? Aqui, ó, essa daqui é a clássica imagem das usinas eólicas produzem a partir do vento. Portugal tem um papel de destaque, eles dominam muito bem essa tecnologia. Aqui no cantinho eu trouxe uma geotérmica lá da Islândia. E aqui um claro exemplo de maré motriz. Com as cheias do mar, essa turbina é girada, gerando energia. Com a baixa da maré, a mesma coisa ocorre. Beleza? Vamos agora começar com a mão de obra. Vamos falar um pouquinho de mão de obra na indústria. No continente europeu, essa mão de obra já se tornou velha, especializada, altamente especializada. A Europa conta com um grande número de universidades e de escolas técnicas, o que vão especializar e, ao mesmo tempo, encarecer este custo de produção na Europa. Já a Ásia, em contrapartida, para a gente fazer uma comparação, tem uma mão de obra jovem, não muito especializada e, no caso, muito barata, principalmente quando falamos ali de Índia, China e Sudeste Asiático. No gráfico aqui,
temos a evolução da PEA na indústria. Lembra da aula passada? A PEA, população economicamente ativa, que está em idade para trabalhar e está em busca de emprego. Através dela, podemos analisar esse gráfico e também falar de desemprego. De 1990 para 2016, vemos uma clara redução do setor da indústria, o setor secundário, empregando mão de obra. Isso se dá por quê? Devido a movimentos de automação, de inovação, advento de novas tecnologias. Lembra que o advento de novas tecnologias vai ser o responsável, no caso, para o desemprego estrutural. Quando temos advento das máquinas, mais especialização mecânica, temos um enxugamento de empregos, um aumento no desemprego estrutural. Hoje a Europa passa por uma série crise na questão de empregos. Eles têm por exemplo, a Espanha conta hoje com a população jovem um desemprego na faixa de quase 40%. Isso se dá dado a nossa atual conjuntura de crise conjuntural e também a crise estrutural nessa questão, pois temos automação na questão da indústria, que representa boa parte da economia europeia. Como solucionar o problema dessa questão da mão de obra? Justamente com a migração de indústria. O continente europeu, de forma geral, dispõe de uma mão de obra qualificada, novamente voltando ali nas escolas técnicas, elevada parcela da população com nível universitário. Isso vai fazer com que a mão de obra europeia seja muito maior do que nos outros países. Na tabela aqui a gente tem o custo de hora-trabalho industrial no continente europeu e em alguns outros países. Olha só, enquanto esse custo é de 28 dólares na Alemanha, esse custo nas Filipinas é de 1 dólar e 78. O Brasil configura aqui um pouquinho para baixo com os seus 7 dólares e 32 centavos. Aqui temos países emergentes contra países desenvolvidos. O mesmo vale para Japão, Estados Unidos, que contam com esses altos salários para a população, que gera uma migração das indústrias, uma migração de capital para os países emergentes e também subdesenvolvidos, dependendo ali da atividade. Com certeza você deve ter algum produto que foi fabricado no Sudeste Asiático, seja ele de eletrônico ou seja ele de calçado, principalmente calçado. Vamos voltar agora e falar da expansão da indústria. Lembra que na aula passada a gente viu um mapinha com a expansão entre a primeira e a segunda revolução industrial? Como ficou? Em vermelhinho aqui, no mais rosinha, temos as manchinhas com as áreas antigas, as áreas tradicionais de industrialização, com a presença de indústrias. Em verdinho, temos as áreas de nova industrialização. Temos aqui o norte da Itália, a junção aqui, ó, estratégica de França e Alemanha, no Vale do Ruhr, presença de minério de ferro, presença de carvão. E temos aqui, lembra do transporte, aquele terminal intermodal na Holanda? A região dos Países Baixos. Produzir aqui é muito vantajoso, dada a sua rede de distribuição e também de importação. Chega a matéria-prima de um modo muito eficiente e a mercadoria é distribuída também de um modo muito eficiente. Trouxe aqui uma atividade para a gente realizar juntos. Menos pela pergunta, mais pela ilustração. Essa ilustração é uma clássica. Eu já vi ela cair em vestibular, já vi ela cair em Enem. Representando aqui os países do norte. Tem uma variação dela também na qual a América do Sul foi toda cavucada aqui. Exemplificando uma retirada de recursos do continente africano para os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá e continente europeu. Ele traz uma análise da charge abordando o nosso assunto aqui e traz alternativas para a gente encontrar a correta. A letra A diz assim:
Assim como a Europa, o continente africano é uma região muito pobre em recursos naturais. Não, não. O continente africano, assim como o Brasil, possui uma formação geológica muito similar. Ambos os lugares a gente vai ter abundância de recursos minerais e de recursos naturais, dados ali a sua floresta, dado ali aos seus biomas, que não foram tão danificados quanto esses países já de industrialização avançada. A letra B traz para a gente: a África tem servido historicamente como uma região de matéria-prima para a Europa, uma vez que o continente africano dispõe de um grande recurso, de um grande volume de recursos naturais. Exatamente. A África, ao longo de toda a sua história, ela foi bem explorada pelos países europeus, seja ali no tráfico de escravizados para as colônias americanas com o fornecimento de mão de obra, seja no neocolonialismo com a extração, o saque de recursos ali do continente. Minérios, ouro, diamantes até o dia de hoje. Para quem não viu, tem o filme do Adam Sandler, que eu vi assistir recentemente, que é o Joia Bruta, que é uma trama que se passa basicamente em cima de uma gema trazida do continente africano. E de extra, para a gente fechar aqui, eu recomendo a vocês esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse link traz uma matéria sobre a atual condição de refugiados. Durante muito tempo houve uma migração para o continente europeu, visando uma melhor qualidade de vida através do trabalho, através de melhores oportunidades. Hoje, a gente tem boa parte dessa migração ligada aos refugiados. Países que passam por conflitos armados ali no Oriente Médio. A gente teve recentemente o caso do Estado Islâmico, a guerra civil na Síria, a questão dos povos curdos, e todos esses conflitos vão fazer populações grandes se deslocarem. Eu trouxe somente o grafite aqui e não a foto que ficou famosa, achei ela bem pesada, do menino Alan, que foi encontrado numa praia na Turquia. A história dele é de uma família que tentava fugir ali da região de conflito na Síria para chegar no continente europeu e buscar melhores condições de vida. Até onde a Europa, através das suas políticas, da sua predação, do seu controle, não tem responsabilidade nisso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só me chamar no Instagram, me chama lá no WhatsApp, manda um e-mail, vai ficar tudo aqui, as redes, né, as formas de contato para vocês na descrição do vídeo. Beleza? Falou, pessoal, até a próxima.